Olá, queridos irmãos. O ID está começando. Uma boa tarde a todos. Que a paz de Jesus esteja com você e esteja com todos nós. Na tarde de hoje, estamos recebendo a irmã Roberta Peluso, que vem lá de Santa Cruz, do Mosteiro da Santíssima Trindade, um mosteiro beneditino, e nos dá o prazer da sua visita aqui no ID para meditar e orar o Evangelho de Jesus Cristo com você. Irmã Roberta, um prazer enorme a senhora estar aqui conosco. Meu também, Paulo, e todos os amigos da Fraternidade do Padre Ladislau. Antes de continuarmos conversando com a irmã Roberta, vamos ouvir o Padre Ladislau e a oração para o dia de hoje. Meu irmão, reza comigo ao Senhor. Senhor Jesus, tu neste momento estás me visitando com misericórdia. Os teus olhares penetrando em minha vida, a tua mão me tocando. E estás me perguntando, aonde vais? Aonde vais? Sim, Jesus, eu sei que o teu coração é cheio de amor e compaixão. Tu não viestes para me julgar. A tua palavra é suave de amor e perdão. Vem e segue-me. Ouve as minhas palavras. Eu sou o caminho, verdade e a vida. Jesus, fica sempre comigo. Eu quero andar contigo. Tu és o meu. Eu sou teu para sempre. Amém. Amém. Irmã Roberta, conta um pouquinho para nós, então, como é que foi assim, o começo do mosteiro ali em Santa Cruz, um mosteiro beneditino para mulheres, né? Uhum. Então, nosso Mosteiro da Santíssima Trindade, ele foi fundado no dia 25 de janeiro de 1997. A gente veio para cá a convite do Dom Sinésio Bon, que era bispo da Diocese de Santa Cruz do Sul, e a nossa fundadora foi Madre Paula Ramos, que era abadesa emérita do Mosteiro de Nossa Senhora da Glória em Uberaba, que é a nossa casa-mãe lá em Uberaba, Minas Gerais. Então, nós estamos aqui no Rio Grande do Sul, trazendo o carisma beneditino para cá há 23 anos, né? É uma comunidade de monjas beneditinas em Santa Cruz do Sul, num lugar assim perto da natureza, um lugar silencioso, né? Porque Deus se manifesta para nós no silêncio, na natureza também. E somos então uma pequena comunidade, é uma pequena fundação, somos 7 irmãs, e nós temos lá uma pequena hospedaria que a gente acolhe as pessoas também que quiserem ficar conosco, passar uns dias para meditar, para rezar também. E temos também a liturgia das horas, né? Sim. Que o nosso trabalho principal é a oração. Então, são 7 momentos de liturgia das horas, as 7 orações. E também o trabalho de manutenção, né, do nosso mosteiro. Então, a gente tem hospedaria, a gente tem também artesanato, uma oficina de restauração de imagem, tem velas também, né? E tem uma pequena lojinha onde a gente vende esses nossos produtos artesanais. E o Mosteiro Beneditino, ele se caracteriza por um apostolado que a gente faz de acolhimento das pessoas, né? E essa vida que mistura, então, mescla, né, oração com trabalho, aí é a nossa característica, que vem aquela frase típica, assim, dos Sim. mosteiros beneditinos, que é o ora et Então, labora. isso, né? isso mesmo. Isso aí. Para você, telespectador, que não conhece o mosteiro da Santíssima Trindade, eu aconselho que você vá até Santa Cruz do Sul, porque realmente é um lugar maravilhoso. Várias pessoas aqui da nossa comunidade, aqui da Fraternidade, a Salete está, inclusive, me fazendo o sinal ali no estúdio, que ela sempre vai para lá, e o pessoal adora porque realmente o mosteiro é um lugar maravilhoso, um lugar com muita presença de Deus. Irmã, conta para mim, esse evangelho que a senhora escolheu, Marcos 10, o jovem rico, por que essa escolha para o programa hoje? Eu escolhi porque
é uma passagem muito importante que fala de um processo de conversão, né? Que Jesus faz um convite ao jovem para segui-lo e o jovem, infelizmente, não segue. Tá bem. Não tem, digamos, um final feliz. O jovem não dá o passo, né? E escolhi também porque esse evangelho que tem um paralelo também em São Mateus, né? E esse foi um evangelho que ele foi assim a inspiração da conversão do Santo Antão, que é o pai dos monges, né? Sim. E como a gente tem a vida monástica e que nasceu então com Santo Antão e depois São Bento trouxe para o Ocidente toda essa tradição. Então esse evangelho foi muito importante na conversão de Santo Antão, quando ele ouviu o apelo do Cristo, né? Vai, vende tudo que tens e dá aos pobres. Então ele tinha acabado de receber a herança dos pais, tinha uma irmã, então ele deixa essa herança, ele dá aos pobres, coloca a irmã numa comunidade feminina e vai seguir a Cristo no deserto, né? Perfeito. E assim dá o primeiro passo inicial da vida monástica que a gente hoje, 1.700 anos depois de Santo Antão, 1.500 anos depois também de São Bento, a gente continua trazendo esse carisma, né, desse apelo. E essa passagem é importante por isso. E é muito cara, ela é muito importante, significativa para quem segue hoje a vida monástica, não só os monges e as monjas, mas também quem segue o cristianismo, né? Os casais, no matrimônio, todo mundo tem que dar um passo, tem que fazer alguma conversão para poder chegar até o Cristo, né? Está bem. Vamos proclamar então, irmã. Vamos. Uhum. Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, capítulo 10, versículos 17 a 22. Tendo ele saído para se pôr a caminho, veio alguém correndo e, dobrando os joelhos diante dele, suplicou-lhe: Bom mestre, que farei para alcançar a vida eterna? Jesus disse-lhe: Por que me chamas bom? Só Deus é bom. Conheces os mandamentos? Não mates, não cometas adultério, não furtes, não digas falso testemunho, não cometas fraudes, honra pai e mãe. Ele respondeu-lhe: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha mocidade. Jesus fixou nele o olhar, amou-o e disse-lhe: Uma só coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ele entristeceu-se com essas palavras e foi-se todo abatido, porque possuía muitos bens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Roberta, esse evangelho, ele mexe com uma coisa que é muito cara ao homem, né? Que é o seu bolso, né? Uhum. Ele mexe na verdade, com o coração das pessoas, né? E aí tem um questionamento: onde está o tesouro da pessoa, né? Se está no bolso ou se está no coração e na fé dela. Então é um questionamento que o Cristo coloca, né? Porque essa passagem do Marcos tem uma paralela em Mateus 19, né? E essa, como a gente leu essa daqui, então são paralelos. E na do São Mateus é um jovem que aborda o Cristo e pergunta para o Cristo assim: Mestre, o que eu preciso fazer de bom, né? Ele faz uma pergunta filosófica, né? O bom, o belo. E aí esperava de Cristo uma resposta filosófica, né? Mas o Cristo responde, aqui em Marcos e Mateus, ele responde de uma maneira concreta, né? Ele quer uma atitude existencial da pessoa, que é praticar os mandamentos de Deus, os mandamentos que vêm já desde o Antigo Testamento. Não é aquilo que você, não é um conceito que ele pede uma atitude, ele pede atos, né, da pessoa, e aí tem por referência, então, esses 10 mandamentos, né? Não matarás, em São Mateus ele coloca até esse ame o próximo como a ti mesmo, né? Que também é muito importante. Então, esse jovem rico, ele vem com uma proposta
mais ou menos abstrata, e Cristo dá uma resposta prática. Faça isso. Então o jovem fica contente até, porque ele fala, mas isso eu já tenho feito, né? Já pratico os mandamentos e tudo. E agora, que mais eu vou querer? Que mais eu preciso fazer? Aí então Cristo faz a proposta. O jovem já praticava aquilo que tinha no Antigo Testamento. E agora Cristo pede para ele a novidade, que é ele próprio, que é seguir justamente a Cristo, né? Então, o Cristo responde, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e segue-me. Aí então ele fica com medo, né? Ele fica com receio, né? E aí então ele se despede do Cristo, deixa e não faz aquele processo de conversão. E aí então essa é a questão, né? Ele não teve a coragem de dar aquele passo a mais para poder seguir a Cristo de maneira mais próxima, mais íntima, né? Isso é muito importante, né? É muito bonito esse evangelho, porque esse jovem, ele não tem assim um nome. São Mateus, que fez também essa passagem, a gente sabe, ele era cobrador de impostos, né, tudo. Cristo passa por ele e diz assim, vem e segue-me, né? Aí o São Mateus se levantou e seguiu Cristo. Ele fez esse processo de conversão, né? E esse jovem não fez. Por que será que ele não fez, né? Então a gente tem que, porque Cristo depois coloca também, se você me segue, você vai ter um tesouro no céu, né? Então onde está o foco dos sentimentos desse jovem? Para onde vai o coração dele? Vai para esses bens, para a posse dos bens materiais, mas não vai para a fé, né? Para esse aspecto da fé, do amor a Cristo. Então ele não consegue dar esse passo. Mas e se ele tivesse dado o passo, o que aconteceria? Então, vem aquilo que o nosso Papa Francisco diz, e também já o Papa São João Paulo II dizia para os jovens, né? Não tenham medo, né? Não tenham medo. Deem esse passo, sigam Cristo, que a alegria do seguimento de Cristo vai conduzir vocês, vai levar vocês para onde vocês querem. Porque percebe que o jovem pergunta, né? Ele fala assim, tudo isso eu já tenho feito. E agora, que mais? Né? Que mais que eu tenho que fazer? Aí então faz esse a mais. Mas aí ele, mas isso ficou assim. Então esse passo, né? A gente tem sempre que rezar pelas pessoas que não conseguem dar esse passo a mais. E que às vezes durante a vida ficam sempre nessa indecisão, né? Dá um passo para frente, fica com medo, tudo. A gente tem que orar, né, e focar em Cristo, né, para poder fazer esse processo de conversão. E se ele tivesse feito esse segmento do Cristo, né, a gente chama sequela Christi, né, que está nessas palavrinhas, nesses verbos. Vai, né, vende o que tens, depois vem e segue-me, né. Então esse vem e segue-me seria seguir as pegadas do Cristo, né. Não só para os jovens ou as jovens que querem ser religiosos ou religiosas, mas para qualquer jovem cristão, né? Um jovem pode seguir a Cristo no matrimônio também. Ele segue o matrimônio cristão, ele é diferente do que somente um casamento no cartório, não é? Ele é mais profundo que isso. E pode-se seguir a Cristo dentro de um casamento cristão, né? Agora, o importante é que Cristo convida, liberta-te daquilo que te prende, torna-te livre, e é o que eu te faço um convite. Se queres, né? Se tu queres, vem, vende o que tens, vem e segue-me. Esse vender é solta-te daquilo que te prende, né? E aí vai seguir então um novo caminho. E esse novo caminho é esse segmento das pegadas do Cristo, ter Cristo como modelo e andando com ele pelas estradas da vida, né? Pelas estradas que Cristo vai mostrar. E aí a gente tem, então, o São Francisco também segue esse evangelho, né? Vende o que tens e segue, São Bento também. Por isso a gente tem até um caminho beneditino de espiritualidade, né? E São Bento diz também na nossa regra que o principal, o vício da posse, né? Tem que ser cortado, porque a gente então prende o coração nas coisas terrenas,
caducas, transitórias, e não cuida do reino de Deus. Então, por causa disso, a gente tem que ter essa liberdade. Então, o que Cristo pede para o jovem, na verdade? Seja livre, né? Aceite o meu convite, venha comigo, e a gente vai, então, poder... Aquele teu desejo, aquela pergunta, tudo eu tenho feito, e o que mais? Sabe? Esse a mais, então esse a mais é o que Cristo fala, solta e vem comigo. Aí ele fica, ó, aí sempre, lembra São João Paulo II, né? E o nosso Papa agora também, Bento XVI também, jovem, tenha coragem, sabe? Dê esse passo, segue o Cristo, né? E põe o teu coração onde estão os verdadeiros tesouros, né? O tesouro da fé, o tesouro da esperança, o tesouro do amor. E nessa passagem do São Marcos tem um versículozinho onde Cristo fita, né? Ele olha o jovem nos olhos, diz assim, ele olhou e o amou. Então, esse amor de Cristo, né? Como é que nós vamos desfrutar esse amor do Cristo? Dando esse passo, né? Então, isso é importante. Esse confiar no Cristo, dizer sim ao convite, né? E dizer, Senhor, aqui estou. Amém, irmã. E vamos convidar então você, querido telespectador, a assistir o VT do Tabernáculo de Deus, uma obra que o Padre Ladislau nos pede que o ajudemos a concluir. E em cima dessa pregação, em cima dessa meditação que a irmã Roberta está fazendo para nós, né? Você não precisa vender tudo o que você tem, mas você pode colaborar também conosco para a conclusão dessa obra. Pai Santo, tu me chamas para colaborar, associar e ser operário da tua obra. Sim, eu quero ser também sócio, comprometido, quero conquistar mais pessoas, associados, para construir um mundo novo, um mundo fraterno. Colabore com a fraternidade depositando sua doação na conta que aparece no seu vídeo ou ligue para nós no telefone 51 3249 9957 e seja um colaborador. Irmã, seguindo então o nosso programa, como é que vamos ver assim essa relação de Jesus com nossos jovens, né? Uma coisa que o Papa João Paulo II já se preocupava tanto, né? Em fazer a Jornada Mundial da Juventude, Justo, por exemplo, né? Pensando. Esse carinho todo, essa proximidade que ele queria com os jovens, né? Já começa aí, né? Aí a gente pode ver nessa passagem do Evangelho aí do Marcos e do Lucas que o jovem ele tinha uma relação superficial com Cristo, né? E o Cristo propõe para ele uma relação mais íntima, de maior intimidade. Então, para você ter um raciocínio mais profundo, uma fé mais profunda, a gente precisa de alguns elementos muito importantes. Em especial, o silêncio, né? O silêncio para você poder ter um tempo para rezar e para daí então ter um contato com Deus e poder ter essa relação de maior intimidade com Deus, né? Por isso então a importância dos mosteiros, né? Que os mosteiros são esses lugares onde as pessoas vão para poder dar um tempo a si mesmas, para poder então pensar, meditar, refletir sobre a sua vida, né? E sobre o que Deus quer para elas também. Isso é muito importante. Então a pessoa vai viver a sua vocação primordial, né? O que a gente chama até de vocação à santidade. E o que seria essa vocação à santidade? Seria a gente então restaurar no nosso coração a imagem de Deus, a semelhança de Deus que foi perdida, né? Então a gente faz um trabalho de obediência, um trabalho de conversão dos nossos costumes, né, para poder restaurar dentro do nosso coração a imagem de Deus perdida. E é isso que o Cristo pede, né? Agora, isso só é possível se a gente tem essa liberdade interior. E essa liberdade interior é que vai dar o espaço dentro da gente para que Cristo habite em nós e nos trabalhe. Ou para que o Espírito Santo, né, trabalhe em nossos corações. Se o nosso coração está apegado às riquezas, como é esse caso, né? Ou apegado a outro, não só às riquezas, mas aquilo que é fugaz, aquilo que não nos leva até a vida eterna, se o nosso coração está amarrado nessas coisas, então
não vai dar espaço interior dentro de nós para que o Espírito Santo habite em nós e faça esse trabalho. Por isso a gente tem sempre que rezar, pedir para que a gente se liberte daquilo que nos prende, para que a gente possa abrir o nosso coração para a ação de Deus em nós também, e para que isso aconteça também com as pessoas que querem dar esse passo a mais. O jovem, e que mais eu tenho que fazer? Tudo isso eu já tenho feito, né? Mas que mais? Então abre teu coração, tenha coragem, não tenha medo, né? Te entrega para Cristo. E aí então você vai desfrutar da alegria do amor de Cristo, porque primeiro ele olha com amor. Aí a gente diz sim, então a gente dá esse passo. A gente vai, a gente segue Cristo, né? E aí vai seguindo Cristo nos caminhos que o Cristo vai mostrar para nós. Quando Cristo nos mostra o caminho, ele não diz assim, você vai chegar por aqui, não tem um GPS, né? É o Cristo. Ele vai mostrando o caminho à medida que a gente vai caminhando nesse caminho. A gente sabe que o final é a vida eterna, que é Deus o nosso objetivo, tanto é que a pessoa, quando entra no mosteiro, o objetivo maior dela é procurar a Deus. São Bento coloca, né? Quando se aproxima um candidato, uma candidata, tem que ver se ela realmente procura a Deus, né? Esse é o nosso objetivo. Agora, como a gente vai chegar lá, a gente só vai descobrir à medida que caminha, né? E esse é o caminho do Cristo. Quando ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, você só vai saber o caminho se relacionando com Cristo. Por isso esse convite para o jovem, vem e segue-me, né? O São Mateus, sim, vem e segue-me, seguiu, né? São Pedro, logo em seguida a essa passagem aí, São Pedro pergunta, e nós que deixamos tudo, né? O que vai acontecer conosco, né? Então vocês vão ter 100 vezes mais, né? Já tem uma recompensa que é essa alegria, né? Essa alegria que vem do Espírito Santo. Então, todas as pessoas, todos os cristãos que dão esse sim para o Cristo, para viverem, né, o seu batismo, né, com radicalidade, viver as graças que foram dadas no batismo, então a gente tem que se prender, tem que ter como foco o Cristo, né, que ele é o sentido da nossa vida, né. Então, isso é muito importante também. Aqui tem uma passagem interessante que diz, né, São João Paulo II diz, o ser humano deve ser doado e restituído a Deus para poder ser restituído a si mesmo. É bonito isso, bonito, né? Tem que se aprofundar para poder saber quem ele é, né? E uma relação superficial, a gente não conhece a si mesmo, também não conhece Deus, porque Deus ele está no mais profundo do nosso ser, né? E a nossa sociedade, ela não colabora nesse sentido, né? Com tantas interferências assim. Por isso que é importante a gente ter esses elementos, né? Depois, uma outra passagem também, São João 15, também tem esse elemento vocacional, que é esse olhar de amor do Cristo. E São João coloca lá, não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi, para irdes e produzirdes fruto. Então, nós que estamos aqui, nós cristãos, a gente tem que dar um fruto na sociedade, né? E é pelos frutos que a gente conhece, né, a ação de Deus em nós. Por isso é importante a gente fazer esse caminho de se entregar ao Cristo, de seguir as pegadas de Cristo, né? E dar esse sim que é um sim tranquilo, um sim que para Deus a gente pode confiar nele, porque ele não abandona a gente, está sempre conosco e tudo. Então a gente vai agora rezar aquela oração do Jesus Mestre Divino, que ela é muito importante para a gente poder pedir para que Cristo continue passando, porque tem a obra de Deus, a gente é chamado por Deus para construir o reino de Deus aqui. Então tem que ter os operários, né? Sim. Os operários da Messe para ajudar aqui também na fraternidade do Padre Ladislau, para ajudar nas paróquias, na nossa diocese, no mosteiro, né? Então a gente tem que ter consciência de que a gente precisa desses operários, esses corações generosos, né? Que podem ajudar a igreja, o reino de Deus aqui na nossa terra, aqui nesses nossos tempos, né? E serem também dentro um sinal, né, de esperança, de conforto para as pessoas que sofrem, né?
Então, vamos rezar. Vamos lá. Então, eu convido também os espectadores a rezarem conosco, né? Vocês que estão nos ouvindo aqui. Aquele Jesus, Mestre Divino. Então, vamos lá. Jesus, Mestre Divino, que chamastes os apóstolos a vos seguirem, continuai a passar pelos nossos caminhos, pelas nossas famílias, pelas nossas escolas, e continuai a repetir o convite a muitos de nossos jovens. Dai coragem às pessoas convidadas, dai força para que vos sejam fiéis como sacerdotes, como diáconos, como religiosos e religiosas, para o bem do povo de Deus e de toda a humanidade. Amém. Então é o bem para toda a humanidade, não é? É um bem que Cristo dá para nós e a gente então tem que dar para toda a humanidade. Amém, amém, amém. Eu convido então você, caro telespectador, para que encerremos o nosso programa orando uma Ave Maria em honra à nossa padroeira, Nossa Senhora da Evangelização. Vamos rezar, irmã? Vamos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos ficando por aqui. Nos despedimos de você. Até a próxima terça-feira e fiquem todos com Deus. Até lá. Até lá.